Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. São João capítulo 3, versículo 16. Programa da Fé. De volta à palavra original. Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11 e 12, é narrado uma tragédia e também nos é revelado a graça de Deus. O rei Davi, o rei mais famoso da Bíblia, um rei segundo o coração de Deus, ele praticou um adultério com a mulher chamada Betseba. Ele a viu tomando banho, que ele não saiu de sua mente, mandou chamá-la, deitou-se com ela e engravidou. Betseba, então, ficou grávida. Davi chamou Urias, que estava na guerra, para voltar para casa, pensando: Urias vai pensar que é filho dele. Mas Urias veio da guerra, mas não foi para sua casa. Davi, então, manda Urias levar uma carta de volta para a guerra para o general Joabe, levando, sim, então, a sentença de sua própria morte, porque na carta estava escrito: põe Urias frente à mãe das batalhas e retira sua retaguarda, para ele morrer. Morrendo Urias, Davi então toma sua viúva, casa-se com ela e pensava que tudo estava bem. Mas o que é que Deus não vê? Fala para mim o que Deus não vê. Deus vê tudo. Aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O próprio Davi teve a experiência. Nós vamos ver daqui a pouco. Por isso ele escreveu o Salmo 139, no verso 7 e 8, está escrito: para onde fugirei do teu espírito? Para onde irei da tua face? Se eu subir ao céu, o Senhor aí está. Se eu fizer da minha cama a sepultura, ali o Senhor também está. O profeta Natã vai até a casa de Davi. Deus havia revelado isto para aquele profeta. E ele contou uma história, vamos resumir, de um homem rico que tinha muitas ovelhas e vacas, e de um homem pobre que tinha
e de um homem pobre que tinha apenas uma ovelha. O rico, então, recebendo uma visita, vai à única ovelha do homem pobre e a toma forçadamente e faz uma festa para o seu amigo. E o profeta Natã conta essa história do homem rico, o homem pobre, para Davi. E Davi fica irado contra o suposto homem e diz: esse homem tem que pagar por sua própria vida. Este homem tem que morrer. O profeta Natã amiúda os olhos e diz: este homem é você. Eu penso que Davi ficou tremendamente abalado. Suas pernas tremeram, seu semblante caiu e disse: pequei contra Deus. Mas o profeta Natã prega-lhe um sermão duro e diz: o teu pecado foi traspassado, você não morrerá, mas o que você plantou, você vai colher. Você vai colher até o seu coração ficar totalmente purgado. Sim, é Bíblia. Aos Gálatas 6, versos 6 e 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. O que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Se você planta um grão, você colhe uma baciada. Então eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, o pecado não compensa. Sim, uma espada não se apartou da sua casa. Logo após isso, o filho do adultério morreu. Um dos filhos estuprou uma irmã. Um outro filho se doeu e matou o irmão estuprador. O que matou o irmão estuprador, Absalão, toma o trono do seu próprio pai. E Joabe, o general fiel a Davi, vai e mata o filho de Davi, Absalão, e traz-lhe a notícia que o seu inimigo morreu. Mas não era um inimigo comum, era o filho dele. E ele sabia que toda aquela avalanche de flagelos, aquilo tudo estava acontecendo por causa do seu pecado. Ele estava colhendo, ele estava purgando, ele estava pagando pelos seus erros, muito embora ele era um filho de Deus. Tem que pagar pelo erro. E ele, com a sua própria palavra, deu a sentença da sua própria morte. Este homem tem que morrer. Mas
o profeta disse: não morrerá, a graça tem te salvado. Isto é uma pedra de tropeço para muita gente. O homem, em outras palavras, o homem pintou o 7. O homem errou. E Deus vem e o perdoa. Perdoou-lhe, mas não o isentou de colher o que ele plantou. Agora, devemos lembrar que Deus é soberano. Está escrito em Deuteronômio 32, versículo 39. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. Salmo 115, verso 3. O nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe apraz. Portanto, sendo ele soberano, a graça surgiu para Davi, e a graça é soberana, porque ela vem de um Deus que é soberano. A graça soberana vem de um que é soberano. E o que é soberano? É aquele que pode fazer o que bem entender e não tem que dar satisfação a ninguém. O soberano pode fazer isto. A graça soberana só pode ser dada por um que é soberano. E Deus é soberano. Então ele pode dar a graça soberana. Portanto, sendo soberano, a graça não tem que pedir a ninguém. Ela não tem que fazê-lo. Ela faz o que deseja. Isto não é maravilhoso? Ela não tem que pedir. Posso eu fazer isto? Posso eu fazer aquilo? Posso eu? Não. Ela não faz isto. Ela o faz de si mesma. A graça é soberana. Portanto, ele pode salvar o mais vil pecador. Ele pode salvar o pior. Ele pode salvar o impuro. Ele pode salvar o imoral. Ele pode curar o mais enfermo que existe na face da terra. Aleluia! Glória a Deus! Ele pode fazer o que quiser. Sim, ele pode salvar um perdido como eu. Pode salvar um perdido como você. O profeta de Deus diz: William Branham, filho de um bêbado, isto não faz nenhuma diferença. A graça me tem salvado. E eu sou um filho de uma mulher que não prestava. Isso não faz diferença. A graça de Deus te salvou. Ele é soberano. Não tem que perguntar nada a ninguém. Sim, ele salvou uma Maria Madalena, mulher que tinha 7 demônios. Ele salvou uma mulher que já havia dormido com 5 maridos e já ia para o 6º homem. A graça a salvou. Salvou um Zaqueu, colhedor de imposto e corrupto. Sim. Então, você vê a graça operando até nos últimos instantes da vida de um homem. Aquilo foi provado na cruz. Quando lá havia o mais vil dos ladrões, ele merecia a morte.
Deus nunca havia passado por sua mente. Ele nunca havia pensado nada sobre ele. Mas lá na cruz, quando, através daqueles lábios ensanguentados, entre os gemidos, lá veio um som: Senhor, tem misericórdia de mim. E lá veio outro som de volta, através do sangue, lágrimas, agonia. A graça tomou conta e disse: hoje mesmo estará comigo no meu paraíso. A graça fez aquilo. Oh, o que poderia aquele ladrão dizer? Ou o que poderia aquele ladrão fazer? Nada. Não mais do que Adão podia fazer. Não mais do que Eva podia fazer. Não mais do que eu e você pode fazer. E não mais do que a humanidade toda poderia fazer. Mas através da graça, da misericórdia desse Deus riquíssimo, a graça pode fazer algo a respeito disso. Ela o faz. A graça de Deus, a soberania da graça de Deus, veio aquele ladrão que estava morrendo. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Pense no amor e na graça, como se fossem irmãos gêmeos. Você não pode ter graça sem ter amor. Eles são irmãos gêmeos, exatamente correto. Antes que você possa ter graça, você tem que ter amor. Antes que você possa realmente mostrar favor a alguém, você tem que amá-lo. Certo ou errado, você tem que amá-lo de qualquer maneira. Vem? Então a graça e o amor são irmãos gêmeos, inseparáveis, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta graça está estendida a mim e a você. Não importa o que você tenha feito, falado, praticado, a graça de Deus age a seu favor. A graça de Deus te livra da morte, te coloca como um filho e uma filha de Deus. Tão somente você aceitá-lo de todo o teu coração. Vamos orar. Maravilhoso Deus e nosso Pai, que graça, que coisa tão maravilhosa. Meu Deus, que a tua graça possa entrar nos corações dos nossos ouvintes, possa puxá-los para o teu seio. E eu sei que ao puxá-los, receberão um abraço salvador, um abraço curador, um abraço restaurador. Deus, estende a tua mão a favor dos meus ouvintes, que sejam curados, libertados, agraciados com a vida eterna, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. É a minha oração. Amém.